gravando essa aula, tá? Aqui, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente tem ela gravada. Share parágrafos, está aqui. Eu quero saber se vocês estão vendo aí com clareza, tá? Meus queridos. Respondam para mim. Estão vendo aí? Bom, bem? Estão conseguindo ler? Aham. Beleza. Aqui a gente está falando sobre automedicação, tudo bem? Esse primeiro aqui é sobre automedicação. Então, vamos lá. Frente ao avanço da tecnologia, tornou-se comum as pessoas consultarem os aparelhos eletrônicos para adquirir informação. Tal acessibilidade corresponde a um dos fatores para o fortalecimento da automedicação, em que, mesmo com a parceria do Google, redes de pesquisas mais usadas mundialmente, e o hospital israelense Albert Einstein, a informação não direcionada especificamente ao quadro patológico do paciente provoca objeções tanto individuais quanto sociais. Para por aqui. Gente, o que vocês acharam até agora? Vocês sabem qual é a tese que essa pessoa está defendendo? Fala para mim, perguntando para os três, tá? A automedicação. Não, automedicação é o tema, Pedro. É o tema da redação. Tudo bem? Então, não confunde tema com tese. Tema é o geral. Vamos falar sobre a automedicação do Brasil. Show. Dentro desse tema, qual foi a frente que essa pessoa escolheu? A consulta dos aparelhos eletrônicos para adquirir informação. Certo. Tá. Mas olha só, o que aconteceu nesse parágrafo? Você leu até, a gente leu até a página, ó, 1, 2, 3, 4, 5, nós fomos até a metade da sexta linha, certo? E o que a pessoa falhou? Falhou na principal, na primeira habilidade, que é expor a tese com clareza. Você concorda comigo? Vocês três concordam comigo? Sim. Essa pessoa podia ter falado assim, ó, o fácil acesso à consulta, não, o fácil acesso a informações fortalece a automedicação no Brasil. Pronto. Não seria mais fácil? Ó, frente ao avanço da tecnologia, o fácil acesso a informações, informações na área medicinal fortalecem a automedicação no Brasil. Pronto. Você está vendo como facilitaria? Não ficaria mais fácil de você entender a linha de pensamento? O que vocês acham? Chayane, deixa eu escutar você um pouquinho. O que você acha? Sim, ficou bem mais claro desse jeito. Né? Então, assim, ó, a importância de você expor uma tese clara é que você facilita muito a ideia do corretor. Pensa o seguinte, tá? Ó, Chayane, Alessandro e Pedro. Sabe quanto tempo, em média, cada corretor tem para gastar com a sua redação? Tem ideia? Uns 3 minutos. Em média, entre 3 minutos e meio e 4 minutos. Não mais do que isso. Ou seja, eu tenho 4 minutos para ler sua redação, corrigir e te dar uma nota. Então, quem vai receber a melhor nota? Quem estiver mais claro ou menos claro? Adivinha, deixa eu só fechar esse aqui. Hein? Quem tiver com mais clareza, concorda? O Enem, por exemplo, ele é todo baseado na clareza de informações. Cada corretor recebe por dia um envelope com 150 correções, com 150 redações. Faz uma conta direitinho, pega a tua calculadora aí, faz essa conta para mim, tá? 150 vezes 4, certo? Você vai ter 600, não é isso? Pelo que me informa com a BS, 150 vezes 4 vai dar 600. Show? 600 minutos. Beleza? Isso dá 10 horas de trabalho. Sem parar, né? Se eu não contar, se levou 4 minutos para cada redação. São 10 horas de trabalho em cima, 10 horas de correção em cima de
de cada envelope daquilo ali por dia. Tá bom? Então, a primeira coisa, tem que mostrar a tese com clareza. Aí depois fala assim, ó, tal acessibilidade corresponde a um dos fatores para o fortalecimento da automedicação, em que, mesmo com a parceria do Google, rede de pesquisa mais usada mundialmente. Precisava dessa informação aqui, gente? Precisava falar para mim o que é o Google? Acho que não. Não precisa, né, gente? Não há necessidade. Então, isso aqui, ó, o que acontece? Informação demais. Mesmo com a parceria do Google e o Hospital Israelense Albert Einstein, a informação não direcionada especificamente ao quadro patológico, por exemplo, provoca objeções tanto individuais quanto sociais. Para. O que o nosso autor fez aqui? Quando eu leio isso aqui, ó, gente, o que eu espero logo depois? O que tu acha? Algum argumento comprovando isso. Não. Não só argumento, mas assim, ó, antes de você pensar no argumento, aqui ele levantou uma expectativa, provoca objeções, tanto individuais como sociais. Eu quero saber que objeções são essas. Tu concordas? É essa a expectativa. Você levantou uma expectativa, meu querido, você tem que atender essa expectativa. Tá? Então, assim, aqui, como a pessoa aqui não levantou expectativa, não atendeu, essa informação ficou vaga. Tá vendo? Faltou clareza. Que se provoca objeções tanto individuais quanto sociais, eu quero saber que objeções são essas. E ela não falou. É ela que eu digo a pessoa, tá? Não sei se é uma menina, tá? Nesse sentido, inúmeras reações adversas podem se manifestar diante da ausência do acompanhamento médico. Por exemplo, a dependência do uso exagerado de determinada medicação, o encobrimento de doenças e, principalmente, o propiciamento de superbactérias. Vamos lá. Você está entendendo aqui, ó? Aqui, essa pessoa, ela falou aqui, ó. Ela falou inúmeras reações. Certo? E daí levantou a expectativa. Aí, o que aconteceu? Citou exemplo. 1, 2 e 3. Você entendeu? Levantou a expectativa, atende essa expectativa. Nunca deixa o leitor na baga. Tá bom? Tá. Outra coisa. Como é que eu separo bactéria? Quantas sílabas tem bactéria? Vamos lá. Chayane, Pedro e Alessandro. Quantas sílabas tem a palavra bactéria? Acho que 4. 4. Vamos lá. Número de sílabas é igual ao número de pulsações que você utiliza para falar. Alessandro, quantas sílabas tem seu nome? Alessandro. 4. Porque eu falo o teu nome em 4 pulsações. Tudo bem? Chayane, quantas pulsações eu utilizo para falar seu nome? 4 também. Eu falo Chayane ou eu falo Chayane? A segunda. A segunda, né? Ó, Chayane, são 3. Meu nome. Quantas sílabas tem meu nome? 3. Fernando. Então é o seguinte, ó, para você saber o número de sílabas, você tem que esquecer a escrita. Sério, professor? Uhum. Separação silábica tem a ver com som e não com a escrita, tá? Então fala para mim, pensa na palavra bactéria. Show? Primeira sílaba. Fala para mim. Pensa no som, tá? Esquece a escrita, pensa no som. Primeira sílaba. Bac. Segunda. Té. Terceira. Li. Você fala bactéria. Ou você fala bactéria. Qual dos dois? Bactéria. Ou você fala bactéria? Bactéria. Tem É o quantas, segundo.
É o segundo. Pensa na Então é palavra 3. farmácia. Pensa na palavra farmácia, tudo bem? Como é que você... Quantas sílabas tem a palavra farmácia? Não é pela escrita, é pelo som. Pensa comigo, vai lá. Conta. Farmácia. Não é assim? Então tem 3 sílabas. Agora, filosofia. Filosofia, tudo bem? Quantas sílabas tem filosofia? 5. Filosofia. Show de bola. 5. Então, assim, ó. Queridões, presta atenção. Não é porque terminou em ia que você sempre vai separar. Porque não é a escrita, é o som que determina. Tudo bem? Então, se bactéria tem 3 sílabas, bactéria, o que a pessoa fez ali? Ela separou bactéria certinho? Não. Cortado no E ali, né? Olha só, superbactérias. O certo seria superbactérias. Tá? Então, aqui também tem um erro. Pessoas, estão entendendo? Sim. Certo. Então, vamos lá. Vamos ler de novo. Tal acessibilidade corresponde a um dos fatores para o fortalecimento da automedicação, em que, mesmo com a parceria do Google e o Hospital Israelense Albert Einstein, a informação não direcionada especificamente ao quadro patológico do paciente provoca objeções, tanto individuais quanto sociais. Não sei quais são elas, né? Então, a gente viu que aqui fica vago. Nesse sentido, inúmeras reações adversas podem se manifestar diante da ausência de acompanhamento médico. Aqui tem um detalhe, ó. Quando eu falo podem se manifestar, eu estou revelando uma dúvida, certo? Porque eu não tenho certeza se elas vão se manifestar ou não. Beleza? Então, se eu falo assim, eu posso encontrar o seu pai. E se eu posso encontrar, pode ser de que eu tenho a capacidade de fazer isso ou que existe a possibilidade de eu encontrar. Concorda comigo? Abre 2 vertentes. E na ambiguidade, fica mais fácil ou mais difícil de eu te entender? Imagina o professor explicando coisas para vocês. Ele deixou conceitos muito abertos, ambíguos. Você entendeu com clareza ou você ficou em dúvida? Você ficou em dúvida. Ficou com dúvida. Então, primeira coisa, você vai tirar da sua escrita o pode fazer, pode tornar, pode acontecer, esquece isso. Então, nesse sentido, inúmeras reações se manifestam diante da ausência do acompanhamento médico. Por exemplo, a dependência do uso exagerado de determinada medicação, o encobrimento de doenças e, principalmente, o propiciamento não ficou legal, podia ser o surgimento, tá? Ou desenvolvimento de superbactérias mais resistentes ao tratamento. Show? Logo, diante do autodiagnóstico online, a população torna-se mais doente em razão do uso inadequado de fármacos. Beleza, terminou aqui com uma ideia. Faltou clareza. Tá? Esse parágrafo faltou clareza e objetividade. Tá bom? Vamos ver o outro agora. Ô, professor, Fala. só tira uma dúvida para mim. Até Onde é que 2. tá a comprovação nesse parágrafo? A comprovação aqui, ele utilizou exemplos, tá? Ah, tá. Utilizou exemplos. Que a gente sabe que acontece. Tudo bem? Usou exemplos mais comuns aqui, mas trouxe para a realidade que a gente sabe que isso aqui acontece por causa da automedicação. Tem alguns exemplos que não preciso explicar, tá? Agora, assim, ó, aqui a gente está falando sobre o uso... Como é que era? Tornou-se muito mais fácil a comunicação, aplicativo. Tá, a gente está falando sobre a tecnologia, a influência da tecnologia na comunicação, tá? Vamos lá. É verdade que a internet
impactou diretamente as relações humanas e tornou muito mais fácil a comunicação. Olha como separou muito, gente. Tá? Como é que separa muito? Qual é a primeira sílaba de muito? Muy. Muito, né? Então, por favor, né? Cuidado com isso. Muito mais fácil a comunicação. Para. O que você achou dessa tese aqui, ó? Isso aqui era para ser a tese. Tá? Ó, tese 1. O que você achou dessa tese aqui? É uma tese boa? Não, Por que não, Chayane? ficou vaga também. Não só isso. Ela está falando o óbvio. Tu concorda comigo? Imagina eu falar o benefício da água, eu falo assim, a água é molhada. Você vai ler um texto sobre a água molhada? Não. Fala sério. Não, né? Por quê? Poxa, é o mais óbvio. É igual assim, uma vez eu pedi para uns alunos, numa mentoria, eu pedi para alguns alunos me explicarem assim, me dá motivo para eu mudar para Florianópolis. Eu sou de lá, né? Eu estava atendendo o pessoal de lá, e eu falei assim, ó, me dá algum motivo por que eu devo sair de Blumenau e morar em Florianópolis. A primeira coisa que eles falaram, tem praia. É uma boa tese para se falar de uma ilha? O que você espera que uma ilha tenha? Né? Eu falei, cara, é a coisa mais óbvia para você falar de uma ilha. Ela tem praias. Se você está na ilha de Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, que é o chamado, que é assim que se chama a ilha de Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, para qualquer lugar que você corra, você vai dar em uma praia. Então, se isso não me convence em nada, eu falo, professor, mas é a principal característica de Florianópolis. Se é essa, então, esquece. Se você não consegue pensar em outra coisa, não adianta. Então, saia do óbvio, tá? Essa tese aqui, ela está muito, muito óbvia. Óbvia. Então, opa, ficou faltando o V ali. Óbvio. Então, não adianta, tá? Aí fala, exemplo disso é o aplicativo de mensagem WhatsApp, o qual ultrapassou fronteiras. Se você quer falar do WhatsApp, fala por como o WhatsApp tornou mais fácil a comunicação. Não é que esse ultrapassou fronteiras? Muito vago, não explicou nada, concorda? Então, também não ficou bom. Ó. Ultrapassou fronteira, a gente tira isso aqui. Não ficou bom. Isso aqui ficou vago. Como é que o WhatsApp fez isso? Professor, mas eu tenho que falar o óbvio. Você já está falando o óbvio. Tá, aí fala, além desse, outro fator importante foi o acesso facilitado às informações, sejam pelos jornais digitais, ou sejam pelos sites educativos como Brasil Escola e toda a matéria. O que acontece aqui? Ó, primeiro, se você vai botar sejam, não vai botar ou. Tá? O acesso, seja pelos jornais, que é o acesso, ou seja pelos sites. Concorda comigo? O que aconteceu aqui? Isso aqui já é outra tese. Ó. Essa aqui é a tese 2. Ele nem trabalhou com a tese 1 e foi para a tese 2. Tá? Outro impacto expressivo das redes foi a criação do ensino à distância. Opa, tese 3. Opa, e se é a criação, aqui tinha que ser a qual? Abriu um novo leque nas relações educacionais e ganhou destaque durante a pandemia da Covid, Covid é feminino, da Covid-19. O que aconteceu? Esse parágrafo tá argumentativo? Não. Ele só tá expondo ideias, né? Tudo bem? Então, ele está opinativo. É a opinião dele. Mas não trabalhou com nenhuma, tá? É o que acontece quando você só expõe a ideia, tá vendo? Como ele não explicou nada, ele só expôs a ideia, o parágrafo ficou cheio de ideia, cheio de opinião, mas não explicou nada. Ninguém sabe por onde correr. Tudo bem? Vou fazer mais uma aqui, ó. Ó. Isso aqui foi aquilo que eu falei eu pedi até para vocês escreverem. Eu sempre peço para vocês escreverem alguma coisa. Vocês que eu tinha pedido também para o pessoal sobre os videogames, tá? Beleza?
Aí fala assim, ó, em primeiro lugar, os videogames estão cada vez mais se tornando mais acessíveis ao povo, e com isso pode-se dizer que eles possuem uma grande influência na vida dos seres humanos, podendo auxiliar no desenvolvimento pessoal. Ponto. Tá? Ó, cuidado. O que acontece? Até aqui é a exposição da tese, certo? Show? O que aconteceu isso? Olha quantas voltas foi dada para falar que os videogames auxiliam no desenvolvimento pessoal. Ó, essa é a tese. Ó. Os videogames auxiliam no desenvolvimento pessoal. Tudo bem? Concorda comigo? Sim. Beleza? Show. Então, primeira coisa, vai direto ao ponto. Tudo que está aqui, ó, compromete o meu entendimento. Ó, o pode-se dizer, isso aqui é muita fala, podendo auxiliar? Não, não podendo. Afirma, os videogames auxiliam no desenvolvimento pessoal. Aí para um pouquinho. Quando você fala desenvolvimento pessoal, que isso é muito comum colocar na tese, tá? Ó, auxilia no desenvolvimento pessoal. Ainda fica aberto, porque desenvolvimento pessoal é muito aberto, concorda comigo? Ele pode atuar em muitas áreas. Então, quando você fala no desenvolvimento pessoal, então fala que desenvolvimento é esse? Por exemplo, os videogames auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora, no desenvolvimento do raciocínio lógico, no desenvolvimento da percepção, ou o desenvolvimento de uma melhor percepção do mundo que o cerca, entendeu? Quanto mais específico você for, olha bem para mim agora, tá? Tá olhando para mim? Quanto mais específico você for, mais fácil eu vou entender a sua ideia. Lembra que eu sou o corretor. Abriu, eu não sei para onde correr. Ficou claro para vocês? É. Então, agora tem que falar. Auxiliando no desenvolvimento pessoal. Beleza, ainda está meio aberto, mas vamos lá. O que ele fala? Os videogames são como um hobby, podendo ser o estimulador de serotonina e podem ajudar a melhorar a memória e a aprender uma nova língua. E dependendo do console, ajuda na coordenação motora. O que é isso aqui? Se você falou, tá vendo como você deixou aberto? Quando você deixa aberto, você fala o seguinte, que é como um hobby, não há necessidade, porque isso não agrega nada, tá? Então, os videogames podem ser... Não podem. Eles são estimuladores de serotonina. Agora você vai ter que me explicar. Certo? Senão só fica jogando ideia. Ajuda a melhorar a memória. Como? Ou ajuda a melhorar, ou faz o seguinte, melhoram a memória. Trabalha com verbo só. Com menos verbos eu te entendo melhor. Melhoram a memória. Como isso acontece? Ajudam a aprender uma nova língua. Como? Dependendo do console, na coordenação motora. Como? Tá vendo? Só jogar ideia fica aberto. Imagina, por que eles querem que você escreva uma redação? Porque eu quero saber como é que a Chayane, como é que o Alessandro, como é que o Pedro desenvolve uma ideia. Se você só encher de ideia sem desenvolver nada, tua nota vai baixar. Você tem que me explicar como funciona o processo, tudo bem? Aí fala assim, atualmente estudos comprovam que os videogames são importantes nas vidas humanas. Tá, muito aberto. E algumas escolas e até empresas levam os games para a área de aprendizagem, por exemplo, o GT Academy. Isso aqui foi uma tentativa de exemplo? Foi. Então, você podia botar assim, ó. Quando você fala assim, ajuda na coordenação motora. Aí pode botar a GT Academy utiliza videogames no desenvolvimento da coordenação fina dos seus alunos, por exemplo. Isso é usar o exemplo para comprovar a sua tese, sacou? Aqui você falar que tem algumas escolas, algumas empresas que utilizam o videogame para a área de aprendizagem, ainda fica aberto. Agora, se você fala assim, videogames eles promovem uma aprendizagem mais rápida e eficiente. Essa é a tua tese. Aí você vai desenvolver, olha, os videogames ativam
partes específicas do cérebro conectadas com a aprendizagem, como percepção, coordenação motora, reflexo, a questão dos reflexos, a questão do raciocínio rápido. Tal habilidade é comprovada com o uso dos videogames no recrutamento de futuros funcionários na empresa tal. Você entendeu? Isso é raciocínio lógico. Ficou claro para vocês? Chane, Alessandro, Pedro? Sacou? Então, aqui o que acontece? Mesma coisa que tinha acontecido lá em cima, aconteceu aqui, certo? Muitas ideias sem desenvolvimento. Isso aqui acontece, sabe? É muito comum isso aqui acontecer quando você domina o assunto. Você gosta de videogame, sabe pra caramba, mas você quer falar de tudo. Não. Um parágrafo argumentativo, ele vai falar de uma ideia só. Tá bom? Bom, ficaram claro esses três aqui? Conseguiram se identificar aqui na boa? Sim. Tá. Deixa eu compartilhar outra coisa com vocês, então. Aqui. Esse é o material de agora, tá? Que eu vou mandar para vocês. Estrutura completa do texto argumentativo. Vamos analisar o que eu quero que vocês escrevam, tá? A primeira coisa, introdução. Para escrever uma introdução coerente, é preciso ter as teses já desenvolvidas. Aí tu vai dizer, professor, eu não começo a escrever o texto pela introdução? É claro que não. Como é que você vai introduzir uma ideia se você não sabe se ela é válida ou não? Então, o que é uma tese desenvolvida? Primeiro, uma ideia clara, direta e objetiva, uma oração simples, de preferência com um verbo somente. Depois, você vai pegar essa ideia, justificar dentro de um pensamento lógico, respondendo às perguntas. Tá? Por que minha ideia faz sentido e como minha ideia acontece? A gente falou isso na aula passada, né? Beleza. E depois termina com a comprovação. Deixa eu te mostrar uma coisinha. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui para mostrar uma coisa para você. Deixa eu pegar outra aqui, peraí. Só um minutinho, tá? Deixa eu só achar onde que tá. Acho que é esse aqui. Quero mostrar para vocês uma coisa. Eu vou compartilhar uma outra coisa com vocês. Eu quero mostrar como é que isso funciona, tá? Aqui. Essa é uma redação sobre saúde mental na pandemia, tá? Estão vendo aí? Dá uma olhada nesse segundo parágrafo que a pessoa escreveu assim. Da mesma forma que o medo do vírus projeta angústia sobre a população, o exagero informacional gera confusão e sobrecarga mental, debilitando o equilíbrio emocional do indivíduo. Tá vendo? Tese, você sabe que ele vai falar sobre o exagero, como é que o exagero informacional atua no comprometimento da saúde mental. Tudo bem? Segundo a OMS, a pandemia da Covid-19 classifica-se também como infodemia. A quantidade indigerível de notícias divulgadas pelos meios de comunicação provoca esgotamento psicológico, dificulta a filtragem de conteúdos importantes. Assim, propaga-se desinformação e notícias falsas adquirem repercussão. Consequentemente, ocorre aumento da incerteza, por exemplo, sobre os sintomas infectados, sobre formas de contágio, etc., incentivando a paranoia e o receio. O que vocês acharam desse parágrafo? Você conseguiu entender o que a pessoa... Essa aqui é uma menina que escreveu. O que a menina quis escrever está claro para vocês? Eu achei bem mais claro do que os outros três lá. Uhum. Ela tirou 9,5 nessa redação. Os outros três parecia que
estava bem desorganizada. Essa aqui parece que ela usou aquela caixinha da última aula, Uhum. das cores, deixando bem separadinho. Que Essa aqui, ela tá lá. essa aqui foi uma aluna minha que já fez 2 vezes o curso comigo, escreve pra caramba, e ela, bem que você falou, tá organizado. Você lê a primeira oração, você sabe, tá certo, a primeira oração, você sabe que ali está a tese. Depois ela vai explicar como é que é informacional e depois dá exemplo. Acabou. Não precisa mais do que isso, tá vendo? A clareza de informações promove um entendimento muito mais claro, muito mais fácil. Chayane, na boa, entendeu? Sim, tranquilo. Tranquilo? Alessandro? Tudo certo. Cara, tem dúvida, fala comigo, tá? Por favor, gente. Não deixa barato não, tá? Então, uma vez que você sabe sobre o que você vai falar, tá? Se você tem isso aqui, ó, é aquela caixinha que eu mostrei para vocês, né? O que, ó? Isso aqui, ó, é a caixinha do o que eu vou falar, tá? Depois, por que isso é importante? Opa, só um minutinho. Não foi. Ah, aqui para, aqui não tá pronto aqui. Aí vem, ó, por que isso é importante, certo? E depois tem a comprovação. Fez isso, organizou para as 2 teses, aí você vai para a introdução. E para isso eu botei uma sugestãozinha aqui, ó. Olha só. Primeira coisa, tem que ter uma contextualização. O que é isso? Um filme, uma música, um livro, uma citação, não seja. Ou seja, uma situação em que se observe a temática da redação. Tudo bem? Vamos falar que eu tô escrevendo sobre violência urbana, tá? E o Alessandro vai lá e coloca o filme. No filme, Tropa de Elite, retrata-se a realidade da violência urbana no Rio de Janeiro, ou da violência gerada pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Tudo bem? Pronto. É só isso. Eu sei que agora que o Alessandro vai falar alguma coisa sobre violência, porque ele trouxe um filme que trata sobre isso. Ele não vai me escrever sobre o filme, ele não vai me escrever sobre o Capitão Nascimento, não. Ele só trouxe o filme para dizer assim, ó, tá vendo? Eu vou falar sobre isso. Isso é uma contextualização. E já mostra que o Alessandro está ligado nas coisas, que tem repertório sociocultural. Tá? Então vai falar no filme tal, ou no livro tal, na música tal, não importa. Observa a situação X. Aí, se ele quer falar que a realidade é igual, então vai lá, a realidade se aproxima da ficção. Ou se quiser que a realidade é diferente, vai falar a realidade se afasta da ficção. Isso por quê? Aí apresenta a tese 1 e apresenta a tese 2. Você está vendo? Isso aqui é uma sugestão, tá? Uma vez que você tem essa sugestão bem clara, você vai ver que isso fica mais interessante. Tá? Desenvolvimento. Desenvolvimento é fazer aquilo, apresentar, justificar e comprovar cada ideia sobre o tema. Como a gente já acabou de ver, né? Aí eu botei assim, ó, para apresentar o T1, você pode falar em primeira análise ou primeiramente e joga a tua ideia. Isso por quê? Ou isso acontece devido a, aí vem assim, ó, a causa. Concorda comigo? Com isso, se tem causa, tem consequência. Com isso, a consequência. Aí, como é que você vai apresentar a sua comprovação? Se você vai apresentar um estudo, segundo o estudo, de acordo com o estudo, se você vai apresentar uma citação, segundo, sei lá, Aristóteles, Durkheim, Weber, Kant, apresenta, tá bom? Se é uma estatística, você vai direto, vai falar assim, ó, dados comprovam aí, você vai ter que botar os dados, né? 75%, 12%, 25%, 8 a cada 10, não importa. Mas tem que ser alguma coisa que conecte com a realidade. Tudo bem? Na D2, gente, na T2 aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa. Só que, em vez de você começar em primeira análise, você não vai botar em segunda análise. Você vai botar, além disso, outro sim, da mesma forma. Tá vendo? Começa sempre e utiliza essa ideia de novo, essa estrutura.
vai ficar muito mais fácil para você escrever. Muito mais. Tá indo muito rápido, gente? Como é que vocês estão aí? Tá de boa. Tá claro para vocês isso? Aham. Tranquilo. Show de bola. Se fosse para começar a introdução sem ter uma alusão, ficaria mais ou menos como, assim, abordar uma ideia mais geral do tema? Você pode apresentar o tema em geral. Por exemplo, a violência urbana já faz parte do cotidiano das grandes cidades, por exemplo. Meio clichêzão assim, mas funciona. Também. Eu sugiro a contextualização porque isso abre mais espaço até para a conclusão, que eu vou te mostrar agora, tá, Chayane? Por que é legal aquela contextualização? Para você amarrar seu texto. Quer ver? Olha só. Um dos jeitos de você fazer conclusão, não é o jeito do Enem, tá? Um dos jeitos de você fazer a conclusão é você, primeiro, fazer o reforço das teses apresentadas. Certo? Como é que você faz isso? Primeiro, você reapresenta o tema. Tema é o tema da redação. Tá? A violência urbana compromete o desenvolvimento social das pessoas, né? Perfeito. Aí apresenta as teses. Por exemplo, você está falando que a violência urbana, ela compromete a ascensão econômica da sociedade. Essa é a sua primeira tese. Você já explicou lá em cima direitinho, então você vai botar assim. Para não falar com as mesmas palavras, você pode falar assim: a economia não, vou botar assim. O sistema econômico se prejudica frente aos diversos ou inúmeros casos registrados de assaltos. Aí você dá exemplos de violência urbana, né? Com assaltos, estupros, roubos, assassinatos, tá bom? Para você não falar violência urbana. Você fala exemplo disso aí, tá bom? Aí, a tua tese 2, você está falando que a violência urbana é fruto de uma desigualdade social. Né? Aí você fala assim, verifica-se também que o desnível entre as múltiplas classes sociais propicia ou favorece o desenvolvimento violento da sociedade. Você falou a mesma coisa, só que usando outras palavras. Tá? Aí você fala assim, ao observar-se tais fatores, é possível compreender a situação apresentada pelo filme, ou porque a situação apresentada no filme Tropa de Elite se assemelha à realidade da sociedade brasileira. Entendeu, Chayane? Se você fizer essa contextualização lá na introdução, você agora retoma essa ideia para você fechar o texto. Fica muito legal. Muito legal você fazer isso. Pegar aquele filme, aquele livro, aquela citação, aquela música que você citou lá em cima, retoma lá na conclusão. Fica maravilhoso. Sacou por quê? Você trabalha com a coesão interna, Chayane. Então, tipo, tu fala pra mim, falar de uma música no início e daí na conclusão meio que botar um trecho de uma música, algumas coisas assim. Não precisa nem botar um trecho. Você tá, eu vou te dar um exemplo do tema de hoje. O tema de hoje é evasão escolar, tá? Evasão escolar. Aí existe uma música. Deixa eu só pegar um nome aqui agora. Eu não lembro da música. Deixa eu botar assim, não lembro o nome da música. É a música sobre Educação, do Gabriel Pensador. Deixa eu lembrar o nome da música direitinho.
Estudo Errado. Tá? O nome da música é Estudo Errado. Se você não conhece, dá uma olhada lá, tá? Estão me vendo aí? Na boa? Então, né? Então, você pode ver assim, ó, a música Estudo Errado, de Gabriel Pensador, mostra o problema do processo educacional do Brasil. Tá bom? É uma contextualização, beleza. Lá no final, se você trabalhou com as causas, né? Você põe assim, levando em consideração o que foi dito, o Brasil deve trabalhar ou investir você falou da falta de infraestrutura e a falta de preparo dos professores. Aí fala, investir não só na infraestrutura, bem como na melhor formação dos professores, a fim de tornar a realidade da música do Gabriel Pensador ou de desafiar a realidade apresentada pela música Gabriel Pensador. Certo? Ou fugir ou evitar a realidade apresentada do Gabriel Pensador. Sacou? Entendi. Porque daí fica legal. Você começou falando da música e você terminou falando da música. O que você fez com o seu texto? Conectou, linkou. Fica maravilhoso. Show? Tá? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo disso, tá? Deixa eu achar aqui. Eu tinha separado, mas fechou tudo. Não sei por que fechou, cara. Ó, quer ver? Isso aqui é de uma aluna, tá? Que trouxe ficou brilhante essa redação dela. Deixa eu mostrar para vocês que ela falou sobre a cultura do estupro, tá? Vocês estão vendo aí? Tá aí? Olha só. No livro A Cor Púrpura, de Alice Walker, a personagem principal, Sally, tem uma vida marcada por sofrimentos e inseguranças devido aos estupros nunca por ela denunciados. Fora do universo literário, essa mesma história se repete com frequência na sociedade brasileira, que encontra desafios em combater o crime do estupro. Assim, tanto a persistência da cultura do estupro, tese 1, como a impunidade dos agressores, tese 2, são entraves para a superação dessa realidade. Tá vendo como ficou a introdução aqui? Começo, meio e fim. Aí, olha só para a conclusão aqui, ó. Depreende-se, portanto, a necessidade... Só que aqui é modelo Enem, né? Então tem mais dados. Mas olha só, ademais, é imprescindível, a fim de não haver mais casos como o da Sally, treinar as instituições para que acolham as vítimas de estupros por meio de minicursos grátis. Está vendo aqui, ó? Ademais, é imprescindível, a fim de não haver mais casos como o da de Sally. O que ela fez aqui? Retomou o que ela fez lá em cima, tá vendo? Entendi. E daí, tipo, eu lembro que tu falou que no desenvolvimento não é bom usar na comprovação livros não tão conhecidos, assim, é melhor usar obras mais conhecidas. Daí, na introdução, é assim? É bem livre, é bem livre. Introdução é só, porque assim, ó, qual é o objetivo da introdução? Só introduzir, não está se comprovando nada. Entende? Então pode ser uma obra de ficção, não tem problema. Quando você vai comprovar, Pedro, se você usar uma obra de ficção, o nome já fala, é ficção, não está ligado com a realidade, então você não comprova nada. Aí não pode. Sacou? Na comprovação, na legitimação, tem que ser algo conectado com a realidade. Na contextualização, só está quebrando o gelo, pode usar música, pode usar exemplo, pode usar livro, pode usar... não tem problema. Ficou claro para vocês, meus queridos? Ficou. Chayane, Alessandro, tudo na paz? Tá. Então, olha só. O tema é evasão escolar no Brasil. Tudo bem? Fala para mim. Eu botei aqui quatro textos, tá? Que falam. Ó, isso aqui para orientar
algumas das suas teses. Aqui tem alguns números que vocês podem utilizar. Causas da evasão escolar, você tem aqui mais números aqui para vocês lerem. Pode utilizar isso para comprovação das teses de vocês, não tem problema. E trouxe também um texto, uma charge. Tá? O índice de evasão escolar está muito alto. O que você acha que está acontecendo? Professores desmotivados, falta de investimento, salários baixíssimos, escolas sucateadas, todas as alternativas acima. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três, tá? Vamos abrir. Abre para mim o microfone de vocês, tá? Vocês gostam ou gostavam de ir para a escola? Sim. Gostavam, beleza. Chayane gostava? Sim. Show. Pedro, gostava? Uma relação de gostar e não gostar. Tá. Beleza. Pedro, gostava de ir para aula? Ou gosta de ir para aula? Gostava. Beleza. Você tem colegas que não gostam? Sempre tem. Sempre tem. Por que esses caras não gostam de ir para aula? Por que você acha? Eles não gostam de estudar. Mas por que estudar é tão ruim? Depende do incentivo que eles tiveram. Beleza. Por que você gosta de ir para aula, Chayane? Futuro melhor. Tá. Então, a tua motivação é uma automotivação. Exato. Não é externo, é interno. Isso. Você consegue vislumbrar um futuro melhor com a educação. Não é uma garantia, mas é uma facilitação. Sim. Beleza. Alessandro, quando você diz que você gosta, por que você gosta? Eu gosto de aprender coisas novas. Perfeito. Tá. Então, também é uma automotivação. Uhum. Pedrão. Cara, eu acho que eu gosto da rotina e também eu tinha professores bons, uma estrutura boa, não tinha por que não ir. Show de bola. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três. Vocês acham que essa sua inclinação para o estudo iria aumentar se as escolas estivessem mais conectadas com a prática do que com a teoria? Não, com certeza. Com certeza. É? Sim. Vocês acham que a escola está mais ligada com a teoria mesmo? O que eu falei é verdade? Ela está muito ligada com a teoria da coisa, com a quantidade do que com a qualidade? Sim. Então, isso pode ser um fator de desmotivação do aluno? Pode. Certo. Então, você já tem, por exemplo, uma das causas. Quando a escola prioriza a quantidade sobre a qualidade, você tem currículos inchados, sem aproveitamento prático. E sem a ligação com a prática, não existe uma conexão. O que promove muito o aprendizado, ou incentiva o aprendizado, é uma conexão com aquilo que está estudando. Tá? Quer ver? Me dá uma matéria que vocês não curtem. Fora a redação, por favor. Me dá uma matéria que vocês não curtem. Filosofia. Filosofia. Por quê? Eu acho muito chato. Por que é chato? Aprender inúmeros pensadores filosóficos, aí cada um é diferente, e também, às vezes, o professor, ele passava bem pouco. Onde é que você estudava? No Bonja. No Bonja, tá bom. Eu estudo no Bom Jesus. Tá, então deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar em Emil Durkheim? Já. Emil Durkheim tem uma teoria, rapidinho, tá? Emil Durkheim tem uma teoria que diz o seguinte: o comportamento da sociedade, o comportamento da sociedade vai fazer com que você mude o seu comportamento pessoal, inclusive agindo contra os seus modelos éticos. Ele chama isso de ação social. Já ouviu falar nisso? Já. Vamos ver a prática disso aí? Quer ver? Você tem colegas que fumam, Alessandro? Não, mas na minha sala já teve
casos de fumantes. Tem casos de fumantes. Na tua família tem fumante? Não. Não. Porra, bom, hein? É difícil a família que não tem. Show de bola. Beleza. Você bebe, Alessandro? Não. Só água. Nada. Só água. Show de bola. Beleza. Por que você bebe refri? Geralmente eles ajudam na digestão, por causa que tem ácido. E também porque tem um bom sabor. Não vai por isso, não. Isso que você falou não é verdade. A quantidade de açúcar e a quantidade de gás piora a digestão, tá? Então não vai muito por essa ideia aqui, que isso aí não é verdade. Mas olha só, você começou a beber refrigerante porque o meio em que você estava te ofereceu, certo ou não? Certo. Então, o que o Durkheim falou aconteceu na prática na tua vida. Verdade. Por que muita gente vai estudar no Bonja? Porque é um bom colégio. Porque é um bom colégio. Perfeito. Primeira coisa, tem toda uma infraestrutura, beleza. Muitos aqui em Blumenau vão estudar no Bonja porque o pai estudava antes, né? Antes do Bom Jesus era o... Como é que era o nome do colégio? Era Santo Antônio mesmo. Santo Antônio. Meu pai estudou no Santo Antônio, meu avô estudou no Santo Antônio, então meu filho vai estudar no Santo Antônio. Concorda? Não tem gente que vai assim? Tem gente que vai assim. E Show tem também as propagandas do Bonja. E aí Tudo os bem. pais querem dar o melhor pro Tudo bem. filho. Mas muitos aqui em Blumenau vão por causa dessa tradição. Acho que sim. Eu conheço muitos. Então, o meio diz que era bom, então não importa se mudou ou não. Vamos manter o que estava falando. O que o Durkheim falou se registra de novo na tua vida. O que você está fazendo? Você está estudando filosofia. Você está vendo? O que o Durkheim falou, beleza. Agora, quer ver uma coisa? Weber falou o contrário, que a sua ação, influencia na ação do meio. Então, Durkheim fala que o meio influencia o indivíduo e Weber fala que o indivíduo influencia o meio. Vou te dar um exemplo, tudo bem? Você lembra quando você era pequeno, Alessandro? Vocês três, vocês estudaram sustentabilidade, projetos sustentáveis, por exemplo, de reciclagem de lixo? Vocês estudaram? Sim. Tentaram botar isso na casa de vocês? Sim. Conseguiram? Naquele período, Sim, você... também. Beleza. Então, a tua ação de uma criança mudou o dia a dia de uma família. O que Weber falou, que é chamado de contrato social, também é verdade. Você está vendo? Você está vendo? Quando você estuda filosofia linkado com a realidade, você começa a ver, porra, é verdade. Faz sentido. E quando eu digo que pode influenciar na ética, assim, eu vejo muitos adolescentes que começam a fumar, não gostam de cigarro ou não gostam de bebida, mas começam a beber porque está no meio em que todo mundo bebe. Deixa eu te falar uma coisa. Chayane, deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala palavrão comumente? Não. Não. Detesto. Show de bola. Você odeia. Show de bola. Vamos supor que você comece a andar com uma galera que fala palavrão comumente. Ou melhor, vamos tirar palavrão. Que utiliza gírias comumente. Você não utiliza gírias. Com certeza, em pouco tempo, Chayane, você vai estar utilizando gírias. É normal pegar as manias dos outros. A influência do meio vai fazer com que você mude a sua estratégia, para que você tenha uma aceitação maior. Entendeu? Como a maioria dos adolescentes, presta atenção nisso, como a maioria dos adolescentes não gosta de estudar, porque toda essa facilidade de acesso à educação, à informação, fez com que a escola se tornasse obsoleta. Você vai dizer, como assim, professor? É simples. Você vai para a escola para adquirir a informação, certo ou não? Certo. Você não precisa mais da escola. Você entra no YouTube e consegue. Ou seja, houve um desestímulo, porque existe um equívoco no propósito da escola. A escola não está lá para te fornecer informações. A escola está lá para promover uma sociabilização e uma visão diferente dos conteúdos que você tem. Só que o aluno não vê isso, a escola não vende essa ideia.
E o pessoal acha que eu vou para a escola para adquirir conhecimento, mas isso eu faço no YouTube. Então, a falta de estímulo e a falta do propósito fazem com que o aluno não busque mais a escola. E se ele não busca, ele vaza. Você está entendendo? Você começar a entender um pouco melhor os motivos da evasão escolar? Sim. Vocês têm muitos livros em casa? Sim. Chayane tem muitos livros. Alessandro, tem muitos livros em casa? Sim. Pedro, você tem muitos livros em casa? Não. Não. Show de bola. Não tem problema. Você tem acesso fácil aos livros que você tem em casa? Sim. 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 Pedrão, sim? Uhum. O fato de você ter um acesso fácil a essa informação te torna inteligente? Não. Não. Te torna detentor desse conhecimento? Você detém o conhecimento dos livros? Não também. Também não. Não, é impossível decorar tudo. Então me explica, por que a maioria do pessoal acha que ter um celular significa ser esperto? A da facilidade do acesso à informação. O pessoal confunde que a facilidade do acesso é igual à inteligência. O fato de você ter acesso fácil à informação não quer dizer que você detém aquela informação, mesmo que você leia. Concorda comigo? Então, essa falsa sensação de sapiência, falsa sensação de inteligência, também faz com que o desestímulo ao ensino seja maior. O pessoal não é mais curioso. Para que eu vou querer saber isso se eu posso entrar na internet e saber? Está ali. O pessoal acha que só o fato de ter o acesso já o capacita a usar a informação, mas não é verdade. Então, não precisa da escola. Eu estou te dando uma visão diferente, tá, de evasão escolar aqui, só para que você comece a pensar direitinho. Estou estimulando um pouco o pensamento de vocês ou não? O que você acha? Sim. Certo? Então, gente, olha só. Frente a isso que eu acabei de falar para vocês, eu gostaria que vocês escrevessem uma redação de 30 linhas, entre 20 e 30 linhas. Tá? Vocês podem ver que esse material eu vou mandar para vocês, tá? Esse material aqui, ó, que a gente está vendo. Que eu estou compartilhando de novo. Eu vou mandar para vocês. Utilizar qual tipo de conclusão? Essa conclusão que eu mandei aqui para vocês. Ó. Ah, ok. Tá? Que é mais simples. Depois a gente entra na conclusão do Enem, tá, Chayane? Tá? Você vai usar isso aqui, É esse ó. modelo de conclusão usado nos outros vestibulares, né? Bastante. Ele é meio coringa, assim, sabe? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou ferramentando vocês com modelos que vocês podem utilizar em muitos lugares. Esse é o objetivo, tá? E daí vai. Caso vocês não consigam imprimir essa folha, meus queridos, não precisa, tá? Vocês podem usar uma folha de caderno normal. A única coisa que eu peço é que vocês numerem de 5 em 5 as linhas aqui, para vocês terem ideia de quantas linhas vocês estão escrevendo, tá? Ok. Tudo bem? Então, olha só. Deixa eu salvar isso aqui e vou transformar isso aqui em PDF e mandar isso aqui para vocês, tá? Assim, vocês não precisam esperar até a nossa próxima aula para mandar isso para mim. Tá? Se vocês quiserem mandar antes, eu já dou o feedback antes para vocês e posso proporcionar, inclusive, até uma reescrita antes da próxima aula, tá? Prometo que vou ser mais rápido agora. Esse foi o começo das reuniões, então eu estava meio envolto a essas situações. Show de bola? Você dá aula em escolas? Eu dou aula em Lages, eu dou aula no Energia faz 20 anos. Dou aula do Objetivo em Lages, tem o pessoal textual, dou aula particular, a gente se vira em tudo quanto é coisa. Sou músico também. Há 30 anos, inclusive, convido vocês a participarem do meu Instagram, chamado Músico Nando Santos. Toquei sexta, toquei sábado. A gente se vira, sabe? Não é fácil. Tá bom? Sim. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ficado claro cada espaço.
Eu não estou entrando em detalhes porque eu preciso que vocês me mostrem a dor de vocês. Professor, eu não consegui fazer, eu senti muita dificuldade naquela parte, porque em cima da dificuldade, da dor de vocês, eu vou trazer a solução. Esse é o objetivo. E, na boa, eu consigo isso. Acredite em mim. Tá? Show? Muito obrigado por esse tempo, obrigado pela confiança, obrigado pela presença de vocês. E fiquem com Deus, uma boa noite, um bom resto de semana para vocês. Qualquer dúvida, me procura, certo? Use e abuse do nosso canal de comunicação e fico no aguardo da redação de vocês, tá bom? Perfeito, boa noite. Boa noite para vocês, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.